Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério São Francisco Xavier, aqui no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial para um cantor que conquistou multidões por onde ele passava. Um cara que com sua voz conquistou tantos fãs que até o próprio Roberto Carlos se dizia seu fã. Estou falando de Paulo Sérgio. Contarei um pouco sobre a sua história, tentarei explicar o que aconteceu com ele. Mas antes, peço que já deixem o seu like, que assistam o vídeo até o final e não pulem esses anúncios, pois esses anúncios ajudam a patrocinar as nossas viagens para estar sempre trazendo novos conteúdos para vocês. Peço também que compartilhem os nossos vídeos para outras pessoas terem acesso e conhecimento sobre o nosso canal. É graças a vocês que o nosso canal está crescendo cada vez mais e já somos quase 20 mil inscritos. Então, contarei a história dele agora para vocês. Ele estava em São Paulo fazendo uma apresentação no programa do Bolinha, onde ele cantou 2 músicas em playback. Após ele cantar essas 2 músicas, ele teria mais 2 shows em São Paulo, shows em circos. E ele, após cantar as suas 2 músicas, ele se retirou do palco para ir cumprir a sua agenda. Quando ele saiu, ele encontrou vários fãs que estavam cumprimentando ele, pois ele era sucesso total naquela época. Mas uma mulher que estava junto com esses fãs começou a agredi-lo verbalmente, falando vários nomes que não cabe citar aqui no momento. Ele ficou um pouco enfurecido e com isso os seus amigos pediram para que ele entrasse no carro e fosse cumprir a sua agenda de show. Ele entrou no carro, essa mulher ainda inconformada e ele não ter feito nada com ela, ela pegou uma pedra imensa e atirou no seu para-brisa. Paulo Sérgio, ele ficou inconformado com aquilo. E ele desceu do carro e saiu correndo pelas ruas atrás daquela mulher. Não sabemos se a pedra o atingiu na cabeça ou não. Ele já havia reclamado que estava sentindo dores de cabeça e havia tomado 2 analgésicos. Ele correu atrás daquela mulher que se escondeu em um prédio e ele não pôde localizá-la. Com isso, ele retornou para o carro e foi cumprir a sua agenda de show. No primeiro show, ele conseguiu cantar algumas músicas, mesmo ainda debilitado, sentindo fortes dores de cabeça. Quando partiu para o segundo show daquela noite, depois de ter se apresentado no primeiro circo e no programa do Bolinha, cantando apenas 2 músicas, ele iniciou o show, mesmo sentindo fortes dores de cabeça. Quando ele iniciou o show, ele cantou 5 músicas e depois falou para o público que estava sentindo muitas dores na sua cabeça e que iria encerrar o show naquele momento e que voltaria em uma outra oportunidade para encerrar o show. Naquele momento, ele foi se retirando do palco e ali mesmo ele caiu. Ele caiu já desacordado e foi levado ao hospital pelas pessoas que ali se encontravam. Chegando no hospital, ele foi decretado, depois de um dia, como morte cerebral. Então ele teve a morte cerebral apontada pelos médicos. E isso ficou pesando na cabeça, na mente das pessoas, o que teria acontecido. Será que foi a pedrada que acertou ele e não perceberam? Ou por ele já estar reclamando dessas dores de cabeça, essa briga que ele teve com essa mulher agravou mais ainda? Ou será que foi os analgésicos que ele tomou para ajudar a diminuir a dor de cabeça que agravaram mais ainda? Ele ficou no hospital e depois foi decretada a sua morte cerebral e ele veio a falecer, pondo fim assim à sua agonia e sofrimento. Então essa é a história de Paulo Sérgio. A sua família reside no Rio de Janeiro, os seus pais.
E com isso, ele foi velado em São Paulo. E depois de ser velado em São Paulo, ele foi transportado para o Rio de Janeiro e aqui foi sepultado, no cemitério do Caju. Então, estarei mostrando para vocês onde o corpo dele foi sepultado. Vamos lá! Estou indo aqui agora para o túmulo do Paulo Sérgio. Muitos fãs pediram, né? Então vou estar mostrando para vocês. Esse túmulo aqui, ó. Esse túmulo. Onde ele se encontra. Vou estar mostrando para vocês que quiserem localizar, né? Aqui, ó. Aqui é a quadra 14, onde ele se encontra. Fica bem de esquina mesmo. Para que vocês vejam a rua, ó, está aqui na quadra 14. E esse é o túmulo dele. E aqui, ó, vocês podem ver, tem um QR Code. Alguns dos túmulos aqui desse cemitério já possuem esse QR Code, onde você, acessando ele, você consegue ver a história desse artista, dessa personalidade que está sepultada nesse local. Vocês podem ver, ó, que existem bastante flores aqui, ó. Seus fãs, né, sempre vêm aqui e colocam flores. E essa é a localização. Para quem quiser vir visitar, ó, tá na quadra 14 e esse é o número. Aqui vocês podem ver várias flores no local, ó. Existem outras pessoas da sua família sepultadas aqui também, né? E aqui vocês veem, ó. Você foi morar com Deus, Paulo Sérgio. Ficou a saudade no coração de seus pais, filhos e amigos. Vocês podem ver, ó. Aqui é o jazigo perpétuo, ó, da família Macedo. Aqui vocês podem ver mais, ó, tem foto aqui dentro, ó. Vocês conseguem ver a foto? Saudade de seus filhos e netos. Ponciana Macedo, Paulo Sérgio e sua avó. Você vê aqui Paulo Sérgio e sua avó aqui na foto juntos. A dona Ponciana. Aqui vocês podem ver, ó, mais fotos dele. Vou mostrar para vocês direitinho, ó. Nunca se morre quando é tão querido. Nós te julgamos, Paulo Sérgio, apenas adormecido. Aí, ó, escrito embaixo, ó, saudade de suas fãs. Então, vocês podem ver, pessoal, que é uma homenagem, né, das fãs dele que deixaram aqui para ele. E aqui fotos de familiares, né, que se encontram aqui também sepultados. Então, essas são fotos que os fãs deixam aqui, né, mandam fazer em homenagem a ele, né, para ser colocado aqui no seu túmulo. Paulo Sérgio de Macedo. Ele nasceu, pessoal, no dia 10 de março de 1944, em Alegre, no Espírito Santo. E a morte dele foi no dia 29 de julho de 1980, com apenas 36 anos de idade. Ele cantava o gênero romântico, popular, brega, e isso arrastou multidões que acompanhavam a sua bela voz. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa homenagem, né, para ele.
Então é isso, pessoal, essa é a nossa homenagem para o Paulo Sérgio. Esse cara que morreu tão jovem, né, que deixou uma legião de fãs que até hoje acompanham as suas músicas, o seu legado, a sua história. Ele prometeu naquele show que ele estava fazendo que, como ele tinha interrompido porque estava sentindo fortes dores de cabeça, que ele voltaria e encerraria o show, não é? Então isso, muitos dos seus fãs acreditam até hoje que ele cumprirá essa promessa e que voltará para encerrar esse show. Pois ele está vivo ainda no coração e na memória de todos aqueles que realmente o amam. Um cara que com sua voz, o seu carisma, arrastava multidões e estava no auge da sua carreira, no momento mais brilhante. Estava cantando muito, fazendo muitos shows, 3, 4 shows por dia, e com isso ganhando grande destaque no cenário musical brasileiro. Então essa fica sendo a nossa homenagem para esse cara que perdeu a vida tão precoce, mas que deixou o seu nome na história musical e que não é esquecido até hoje pelos aqueles que realmente admiram e tentam levar o seu nome o mais longe possível. Pesquise sobre ele, busque conhecer as suas músicas, a sua história de vida. Fiz apenas um resumo da sua história de vida para vocês entenderem um pouco sobre ele. Mas, com certeza, acessando as redes sociais, vocês encontrarão muito conteúdo sobre ele. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando o nosso canal, e essa é a nossa homenagem para ele, para os fãs e para os seus familiares.